Jonas ficou na baleia, eu também vou ficar 3 dias no ventre da terra. A profecia se cumpriu quando Jesus morreu, foi crucificado. Ele desceu e ficou 3 dias. E depois ressuscitou ao 3º dia. Glória a Deus. Cumpriu aquilo que ele tinha falado. No Antigo Testamento, nós vimos aqui uma mensagem do Evangelho, aquilo que aconteceria ao nosso Senhor Jesus. A mensagem de levar a mensagem da salvação, a mensagem do arrependimento. Você vê aqui no Antigo Testamento, Jonas, ele vai ir até o povo gentio ali. Ele era um judeu, era um israelita, mas ele não queria ir até os gentios, que era o povo lá de Tarso, lá da cidade da Síria, de Nínive, que era um povo violento. Ele queria ir para outro caminho. Mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, na sua vida, nós temos que obedecer o chamado do Senhor para levar o Evangelho, para levar a palavra, para ensinar o amor, para ensinar a palavra da salvação. Independente para quem que for pregar, para quem que for ouvir a palavra, porque muitas vezes nós pensamos assim, a pessoa cometeu tantos erros, essa pessoa não é merecedora de arrependimento, não. Essa pessoa falhou tanto, essa pessoa aí tem que ser mais queimada no fogo do inferno. Quantas pessoas abrem a boca e falam isso, se tornam juízes, apontam. Nós não podemos ser juízes, porque o único que pode julgar, o único que pode apontar, o único que pode acusar alguém, ele é o próprio Deus. Nós somos carentes também da salvação do Senhor. Glória nós a Deus. somos carentes do arrependimento do Senhor dia após dia. Os nossos méritos que nós fazemos hoje não vai garantir a nossa salvação, não. O que garante a nossa salvação é exclusivamente a graça do Senhor Jesus, por Ele ter morrido na cruz por mim e por você. É isso que nos garante a salvação. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando Deus ele chama Jonas para pregar o Evangelho, para ir lá pregar o arrependimento para o povo de Nínive, Jonas ele toma outro caminho, entra naquele navio, e decorrente desse erro dele, ele escolher outro caminho e entrar naquele navio, começa a vir também umas situações difíceis sobre aquelas pessoas que estavam ao redor de Jonas. Porque eles não sabiam o porquê que estava aquela tribulação toda lá. Eles não sabiam por causa do que aquela ventania toda, o navio a ponto de afundar. E Jonas estava bem tranquilo lá no fundo lá do navio, dormindo. Estava bem lá tranquilo e eles chegam. Você está dormindo aí, Jonas? E eles começam a jogar sorte. E a Bíblia relata que a sorte cai sobre Jonas. E aí eles pedem a Jonas para declarar o que aconteceu. Jonas vai falar, olha, o Senhor me enviou para pregar para os ninivitas, para aquele povo rebelde, só que eu não quis ir para lá. Eu peguei esse navio para ir para Tarsis. Por isso está vindo tudo isso sobre vocês. O próprio Jonas ali, ele reconhece e vê que a situação, tudo que estava acontecendo naquele navio era por causa dele. E ele falou, ó, vocês têm que me dispensar daqui. E eles pegam Jonas e jogam Jonas dentro do mar, por causa daquele caminho que ele tomou. Só que o Senhor já estava no controle de tudo. Muitas das vezes a situação que está acontecendo com nós é porque nós não estamos obedecendo de forma correta aquilo que o Senhor está pedindo nós. Glória a Deus. O Senhor está pedindo para a gente realizar algo, fazer algo, e nós estamos querendo tomar outro caminho, outra direção. Não é a direção, não é a vontade do Senhor. E devido a esse caminho que nós estamos tomando, o que está acontecendo? As pessoas ao nosso redor estão sofrendo. As pessoas ao nosso redor estão sendo, a consequência está vindo sobre eles. Mas eu digo para você nessa noite, que mesmo diante dessa situação, o Senhor está no controle. Glória a Deus. O Senhor nunca nos abandona. Aleluia, A vontade do Senhor é colocar nós no caminho certo, no caminho que Ele quer que nós traçamos. E não pensa você e eu que o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, não vai se cumprir não, porque vai. Porque se Deus tem uma chamada na minha vida, tem uma chamada na sua vida, um propósito ministerial, não adianta você rodear, ir para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, não. O Senhor vai te levar, te colocar justamente no local onde Ele quer que você esteja. Aleluia. Aleluia. Nós somos muitos naquela situação, nós falamos muito, nós vemos assim, eu não quero fazer isso, não é a vontade, não é a minha vontade.
Mas o que o Senhor Jesus disse, Ele falou lá quando Ele estava para ser crucificado, Ele falou assim, ó, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Pai. Então nós, como cristãos, nós temos que sempre pedir a Deus, que Deus, que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas que seja feita a vontade do Senhor. Quantos de nós não queremos fazer muitas coisas, aquilo que é a vontade de Deus, nós queremos fazer o que está no nosso pensamento. Nós queremos fazer o que é do nosso entendimento, queremos tomar as decisões segundo o nosso próprio vontade, segundo o nosso próprio entendimento, os nossos olhos, segundo o que nós achamos que é certo. Não, mas nós temos que buscar a direção de Deus, para saber se realmente Deus está nesse negócio, se realmente Deus quer que nós façamos isso. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia relata, irmão, que então Jonas, depois que ele clama no ventre daquela baleia, ele pede ali ao Senhor, ele se arrepende. A Bíblia fala que aquele grande peixe vai vomitar Jonas aonde? Lá na praia em Nínive, no local onde que Deus queria que ele estivesse. Se ele, Deus no começo, ele tivesse, não, Senhor, ouvi a sua voz e eu vou para tal lugar, ele já teria pregado o Evangelho, mesmo não agradando, ele já teria pregado, feito a obra de Deus lá. Deus já tinha usado ele já tinha seguido caminho para outro lugar. Mas foi necessário ele passar por toda aquela situação para chegar até no local onde Deus queria que ele estivesse. Mas mesmo assim a Bíblia relata que Jonas andou por Nínive toda, pregando, falando, olha, arrependa-te, falando, ó, que vai vir uma grande catástrofe, vai vir uma grande destruição. É como hoje nós estamos aí, ó, nós pregamos de um lado, pregamos do outro, falando que vai vir um apocalipse, que está vindo o juízo do Senhor. Muitos não estão ouvindo, mas a missão do servo de Deus, da serva de Deus, é falar, é pregar mesmo o Evangelho, pregar o juízo, falar que a vinda do Senhor está perto, mesmo que alguém não goste, mesmo que alguém feche a cara, mesmo que alguém fale que não gosta de você, que até mesmo jogue pedra em você, mas você tem que falar aquilo que o Senhor mandou você falar. Glória a Deus! No seu trabalho, na escola, onde você estiver, se o Senhor falou para você, fala para essa pessoa sobre o Evangelho, fala do amor, fala que eu estou voltando. Nós temos que falar para essa pessoa, porque essa pessoa é necessária ela ouvir o Evangelho. Aí, depois que nós pregamos para ela, aí é Deus e ela e Deus. Verdade, Jesus. Sangue sobre você. Tem uma passagem lá no livro de Ezequiel, que Deus fala com Ezequiel assim, olha Ezequiel, vai até aquele povo e prega a minha palavra. Se aquele povo rebelde escutar a minha palavra e se converter, o sangue deles eu não cobrarei na sua mão. Mas se você, Ezequiel, ouvir a minha palavra e eu mandar você até aquele povo rebelde pregar a palavra e você não for e alguém daquele povo rebelde morrer, o sangue dele eu vou cobrar na sua mão, Ezequiel. É Deus. O profeta, quando eu falo profeta, irmão, eu falo é cada um de nós que recebemos a Cristo. Quando nós nos batizamos, Jesus nos chamou para a missão do ide e pregar o Evangelho. Muitas vezes nós pensamos assim, a missão de pregar o Evangelho é só do evangelista, do diácono, do obreiro, da diaconisa, né, do cooperador, do pastor, não. A missão de pregar o Evangelho é de toda a igreja. Cada um de nós somos missionários aonde nós estamos, no nosso serviço, na escola, no trabalho, dentro do ônibus. Às vezes senta alguém do nosso lado ali e aquela pessoa sentou do lado e ela começa a conversar com você e ela vê que você é um cristão, porque não adianta, irmão, o crente ele já tem um selo no rosto. Por mais que ele tentar desviar, na hora que ele chega lá no meio do povo gentil que ainda não convertiu, a pessoa fala com ele assim, você é crente, né? Você está afastado da igreja. Você fala, realmente, eu sou cristão, porque não tem jeito, nós já temos o selo. Verdade, não adianta Jesus. nós correr os caminhos do Senhor, porque a Bíblia fala que não foi eu que escolhi a Deus, mas Deus que nos escolheu. Glória a Deus. Olha a gente, nós queremos muitas vezes sair fora, mas Deus já escolheu. Nós já fomos enlaçados com laços de amor dos braços do Senhor. O Senhor já nos Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. o sangue na cruz. Então não tem para onde nós correr, nem para a direita, nem para a esquerda. A nossa caminhada é rumo ao céu
é rumo à Nova Jerusalém, à cidade santa. Então a missão que nós temos que ter nesse coração nosso é o quê? De que já que nós estamos na presença do Senhor, eu tenho que aproveitar toda essa oportunidade. O apóstolo Paulo virou e falou assim, ó, pregue para o ímpio, aproveitando todas as oportunidades. Ele pregava, toda oportunidade que ele tinha, ele pregava o Evangelho. Ele chegou ao ponto de dizer assim, ó, me fiz de louco para teus loucos, me fiz de doido para teus doidos. Então, não quer dizer para falar virar doido ou virar lá um ímpio lá, não, mas ele esteve no meio deles lá. Jesus andou também no meio dos gentios, dos publicanos, mas ele não viveu como eles, mas ele pregou para eles, sentou na mesa ali de cobrador de imposto, falou do amor, falou da vida do Pai eterno, falou de tudo. Então nós, irmãos, a nossa missão é pregar o Evangelho. Glória a Deus, Jonas, aleluia. irmãos, voltando dentro da palavra aqui, Jonas, quando ele chega em Nínive, que ele prega, e depois a Bíblia fala que ele pregou, anunciou o amor, anunciou o arrependimento. Ele vai sentar no alto de uma montanha, e talvez no coração dele, sabe o que ele estava pensando? Agora Deus vai mandar fogo, vai queimar esse povo ímpio tudo, esse povo corrupto, né? Que era isso, que é a cidade lá de Nínive lá. Deus vai mandar fogo para destruir todo mundo. E ficou lá de cima esperando. Só que a Bíblia fala que o rei dos ninivitas, ele mandou proclamar um jejum, se vestiu de pano de saco, declarou para todo mundo jejuar. Ele se arrependeu e falou para o povo todo, ó, vocês também vão tudo se arrepender, vocês vão tudo jejuar, os bois, os animais não é para dar água, não é para dar nada, não é para tratar, nós vamos se arrepender, vamos se humilhar diante do Senhor, porque senão a ira do Senhor vai vir sobre nós. E eles se arrependeram, e a Bíblia fala que no momento que eles se arrependeram, a mão do Senhor veio sobre eles. A Bíblia relata, veio com arrependimento. A Bíblia fala que o Senhor se arrependeu do mal que viria de destruição sobre o povo dos ninivitas. Então o Senhor tirou aquele juízo de destruição de sobre os ninivitas, porque houve o arrependimento da parte dos gentios. É, Irmão, Deus. há um grande mistério do arrependimento. Glória a O Deus. arrependimento, irmão, ele cobre multidão de pecados. Por isso que a Bíblia fala, o apóstolo Pedro, quando ele pregou, arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. O arrependimento, irmão, quando nós arrependemos, Deus ele vem com o sangue de Jesus sobre nós e nos limpa, e nos purifica. Não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho do erro. As pessoas muitas vezes ela fica pensando assim, eu errei, eu falei isso, Deus agora vai me condenar. Não, o nosso Deus não é um Deus que vai condenar, lançar você no inferno. Não. A Bíblia fala que Deus agrada mais de um pecador que se arrepende, que a festa no céu. Glória a Deus. Verdade, Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, arrependimento, quando o genuíno arrependimento vem no coração da pessoa, ela se arrepende, o sangue de Jesus vem sobre ela, purificando e limpando de uma multidão de pecados. E não importa o pecado que a pessoa cometeu. Quando às vezes nós olhamos mesmo e falamos assim, nossa, essa pessoa cometeu um pecado estrondoso. Vamos imaginar, aí tem pecados hoje, aí a pessoa matou alguém. Aí nós falamos assim, ó, essa pessoa é condenável de ser levada ali para a cadeira elétrica, de ser condenada. Nós se fazemos juízo para condenar, mas Deus fala que se ela se arrepender, o perdão de Deus vem sobre ela. Aí ela vai o quê? Ela vai ser condenada pela justiça dos homens. Mas o arrependimento, quando ela se arrepende, a alma dela ainda vai ser o quê? Vai ser salva pelo Senhor Jesus. O que pode parecer o corpo dela, pelo que ela cometeu, porque tem pecado que a Bíblia fala que tem pecado que é para a morte. Ela vai ter que cumprir ali diante da justiça dos homens. Se ela roubou, se ela fez alguma coisa, ela vai ter que ir diante da justiça, cumprir a justiça, vai pagar a pena, né? Por quê? Por causa daquele erro. Mas lá dentro da cadeia, talvez Deus vai enviar alguém, um pastor, um evangelista, para pregar o evangelho para aquela pessoa, e ela vai se arrepender lá dentro, vai se converter, vai sair de lá de dentro convertido, vai ser um grande homem de Deus, um grande pregador, para ganhar muitas almas para Cristo. Glória a Deus. O arrependimento, irmão, transforma as nossas vidas. E a Bíblia fala que Jonas, quando ele estava lá em cima daquela montanha, ele aguardava o juízo vingativo do Senhor para queimar todo aquele povo.
E a Bíblia fala que nasceu uma rameira, irmão. Eu creio que deve ter sido o quê? Uma planta que cresce rápido hoje que nós vemos é a abóbora, né? Então essa rameira cresceu, fez uma grande sombra sobre Jonas. Jonas estava lá, creio que Jonas talvez era até calvo, né? Aquele sol batendo na cabeça. Aí aquela sombra cobriu Jonas. E Jonas ficou feliz, né? Falou, uma sombrinha que o Senhor mandou para mim. Ficou todo feliz. Só que a Bíblia relata que no mesmo tempo que a rameira cresceu, cobriu, no outro dia ela morreu. E ela ficou irada, e ele ficou irado, Senhor, que essa rameira morreu, né? Ficou ali com raiva. O Senhor falou, Jonas, você ficou com raiva por causa de uma planta que nasceu num dia e morreu no outro? Não teria eu misericórdia de mais de 120 mil pessoas? Aí Jonas entendeu a misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Nós sabemos também, irmão, que o nosso Deus é um Deus misericordioso. A vontade do Senhor é que cada um de nós se arrependa e cada ser humano venha à salvação. Nós vimos nesses dias, carnaval aí, muita promiscuidade. Até mesmo falamos, que esse povo não tem que ir para o inferno. Mas a Bíblia fala que tem pessoas lá que precisam da salvação, necessitam de conhecer o Evangelho, necessitam do milagre do Senhor. Se elas se arrependerem, o Senhor salva elas. Porque até mesmo, irmão, como muitos viram aí, o pessoal foi falar lá de Apocalipse lá, passando lá os blogs, ficou nas redes sociais aí, falou sobre Apocalipse, um debateu dali, outro debateu daqui. Mas ali foi o quê? Foi um alerta para aqueles que estavam lá, que realmente o Senhor está vindo, que o Apocalipse está vindo. Creio eu que pessoas que estavam lá saíram dali com aquilo na cabeça e falaram assim, realmente, eu vou largar essa vida de promiscuidade. Nem todos, mas alguém, talvez naquela palavra ali, pode ter ido hoje para os caminhos do Senhor. Então, irmão, o arrependimento é a chave para a salvação. Se arrependermos dos nossos pecados, dos nossos erros, Deus, Ele é perdoador. Não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho do erro, da falha. O Senhor Jesus, Ele só fala, olhai para o alto, que é o Senhor Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. Porque por isso que Ele morreu na cruz, para nos dar a salvação, irmãos. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Senhor, aleluia.